Gente, bom dia! Tudo bem com vocês? Esta é uma aula diferente, tá? Na verdade, não é uma aula, é um material diferente. Eu vou chamá-lo de Era Uma Vez. A literatura, o aspecto mais importante dela é que ela sempre foi uma contação de história. Então, as pessoas se reuniam ou para assistir a uma peça de teatro ou para ouvir alguém contando alguma história. Então, essa pessoa que conta, ela é chamada de narrador, de contador. Mas, como nós estamos lá na Grécia Antiga, o nosso contador de história vai ter um nome muito bonito, é horroroso o nome dele. É Aedo, são 4 letras. Aedo. Já eu coloco aí para vocês verem o nominho. Então, o nosso Era Uma Vez vai lá para a Grécia, ok? Porque é nesse momento que nós estamos estudando. Porém, esse quadro aqui, ele é para complementar a aula de ontem, para aumentar um pouquinho o conhecimento de vocês sobre o que é a literatura. Então, vamos recuperar? A literatura é o momento em que as pessoas se reuniam para ouvir histórias. Quais são as histórias que a gente mais gosta? Vamos experimentar? Então, era uma vez, tá? Era uma vez a história de naves espaciais em que um rapaz que começa a história tentando se recuperar aí da fome, do sacrifício do pai, para conseguir descobrir quem ele é. Era uma vez a criação, né, a história de como vai surgir um herói. Era uma vez a história de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas que estão tentando resolver algum problema e que vão juntas, brigando ou separadas, tentarem descobrir quem são elas e o que elas estão fazendo aqui. Era uma vez. Era uma vez a história de uma pessoa que não sabia quem era, uma pessoa que não sabia quem era, uma pessoa que não sabia quem era, que juntas ou separadas, brigando entre si, vão tentar descobrir quem são. Era uma vez a história de pessoas que, sem saberem, vão se transformar em heróis ou vilões. Era uma vez. Tá bom? Então, vocês estão percebendo que a ideia de contar histórias, de envolver as pessoas na transformação de outras pessoas, de eu assistir para o processo, a caminhada de descoberta de heróis, faz parte da nossa cultura. Só que hoje nós não lemos mais. Hoje a gente não se senta perto de um Aedo, de um narrador, de um contador. Nós nos sentamos à frente da TV, nós vamos ao cinema agora não por causa do coronavírus, mas nós temos a cultura do cinema, da TV, ok? Da Netflix. Então, era uma vez, vamos começar? Era uma vez um menino que não sabia quem ele era, mas com a ajuda, ele vai descobrir quem ele é. Vocês devem se lembrar que aqui nós temos o que se chama saga, né? Que são 7 momentos. Então, era uma vez. Era uma vez um rapaz que não sabe quem é, que vai descobrir as coisas mais distintas para vingar, descobrir quem é, para vingar, enfim, era uma vez. Esse é o meu favorito. Era uma vez um bando de gente que não sabe o que está fazendo da vida. Até que esse bando de pessoas... É muito importante isso, tá? Piratas do Caribe, ele, em princípio, era uma trilogia. Então, aqui eu tenho as personagens sendo apresentadas, cada uma delas com um conflito, e esse conflito se encerra, quem assistiu aos 3, ele se encerra aqui. Então, esses 3 filmes, eu vou falar muito sobre eles, porque vocês não vão acreditar.
Ah, é porque você gosta? Não. É porque esses 3 filmes têm muito de literatura, tem muito de história clássica, tem muito de muita coisa. Então, o tempo todo vocês vão me ouvir falar sobre esse filme. Os 3, tá, gente? Só esses 3. Josi, esse daqui. Eu vou mencionar alguma coisinha sobre este daqui, mas ele não é o mais significativo. O mais significativo, os mais significativos são esses 3 aqui, tá legal? Mas Piratas do Caribe, quem não conhece ainda, quem gosta de história de piratas, não perde tempo aproveitando aí a quarentena assistindo. São ótimos e tem referencial literário. Josi, como? Gente, tudo é o jeito de olhar para as coisas, tá bom? Então, Era uma vez. Era uma vez, ótimas histórias. Vocês vão ficar passados. Por que vocês vão ficar passados? Olha que bacana. Vamos falar de Era uma vez ainda. Era uma vez mitologia, um deus. Eu tenho uma história sendo contada, uma lenda, um mito, para salvar todas as pessoas. Quem sou eu? Para eu descobrir, né? Quem sou eu? O que a gente tem que fazer para a gente conseguir resolver as nossas pendengas. Nossa! É literatura, gente, ok? Literatura para criança. Lembrando, qual o papel da literatura desde as sociedades ancestrais? Era fazer a catarse, me envolver naquela história, para que eu entenda que o que está acontecendo comigo, ou o que vai acontecer comigo, eu nem sei ainda, aconteceu com outras pessoas e eles passaram por diversas dificuldades e venceram. Eles tocaram a morte, tocaram a perda de pessoas queridas, tocaram aquela ideia de estar dependendo de mim, eu preciso fazer isso, passaram por sacrifícios, quase, né? Assim, não vou conseguir, não quero fazer, e conseguiram. Então, essa é a ideia da literatura. Catarse, mímesis, maiêutica. Por que eu gosto? Por que eu choro? Né? Quem assistiu Moana... Ai, Josi, eu não sou criança. Quem assistiu Moana sabe do que eu tô falando. A gente não precisa assumir, mas sabe do que eu tô falando. Quem conhece a história, quem assistiu, tem inclusive o filme que saiu recentemente com a Emma, não lembro o sobrenome dela, né? A Hermione, também sabe, né? Eu tenho aqui uma pessoa má, que tem que passar por um processo para se transformar numa pessoa menos egoísta e ser uma pessoa boa. O que eu mais gosto desse desenho é que ela adora ler. Então, através da leitura que ela resgata aqui a fera. Ela é inteligente, então ela é uma moça que, além de ser extremamente boa, ela é inteligente e traz a fera até ele se transformar, até ele demonstrar o que ele tem dentro, né? Desabrochar a rosa. Então, desenho animado também. E aqui, eu tenho 2 que passam por um processo de transformação. Eles meio que se equilibram, né? Então, é outra historinha aqui. Tem, como vocês estão percebendo, histórias que fazem catarse, mimesis e maiêutica de 0 a 100. Eu tenho histórias que vão para outro universo, para outra mitologia, para Star Wars, para outros lugares, e em todas elas eu tenho a mesma coisa, pessoal. Era uma vez, ok? Então, era uma vez pessoas que estavam procurando descobrir quem sou eu, o que eu estou fazendo aqui, para que a gente vive. Isso é literatura. Era uma vez. Nós já estamos no 3º filme da série do Kung Fu Panda, e aqui fica muito claro, né? Acho que todo mundo já assistiu. Pô, delícia, fofinho. Então, no filme 1, quem sou eu? O que eu gosto? O que eu quero? Ninguém acredita que eu consiga. Não, eu, Dragão Guerreiro. No filme 2, quem sou eu? Você sabe mais de mim do que eu? Quem sou eu? No filme 3. Então, queridos, não há ingrediente secreto. Vocês lembram disso? Então, literatura. Josi, até agora você só falou
desenho animado. Sim, porque a gente vai falar de uma coisa muito legal. Voltando, era uma vez, tá? Era uma vez um cowboy que se achava o máximo. E aí, ele entrou numa crise. E juntos, eles conseguiram superar essa crise. Ai, Josi, tá ridícula. Não é, são valores, ok? Era uma vez alguém que estava em crise. Eu amo. Por quê? Porque ele vira dono de casa, né? Ele fica preso por causa do coronavírus em casa. Era uma vez... E aí é muito bacana, porque nós já estamos no segundo filme e a gente tem visto o crescimento dessas duas pessoas que ficam ali. Nossa, né? Nós somos seres humanos normais, nós somos super-heróis. Qual é a carga de ser super-herói e tudo mais? Claro que vocês sabem que a gente está torcendo, está acompanhando aí o que vai acontecer com esse multi. Porque esse aqui é o mais quem sou eu, né? Era uma vez, tá bom? Então, para quem não conhece, é uma pena, porque é uma gracinha, uma fofura, ok? Então, vamos ver aqui o que vai acontecer com esse multi delícia. Eu tenho um filho que é a cara dele, principalmente quando eu não dou biscoito, tá bom? Meninos, tá divertido? Vamos falar sério? Era uma vez, tá? Então, na literatura, nós temos Tarzi, Mimesis, Maiútica. Quem assistiu a qualquer um desses filmes, quem conhece qualquer um desses filmes, já sacou do que eu estou falando. Atualmente, o filme que mais está mexendo com os jovens é esse aqui. O que eu mais gosto desse filme é que ele tem diferentes perfis. Tem o perfil do mistério, tem o perfil da raiva, tem a mulher, ó, mulher misteriosa, tem o homem misterioso, que vocês viram que é pai de família. Nós temos aqui o representante da nação, o herói. Nós temos aquele herói que só pensa em mim. E nós temos aquele herói que é mitológico. Então o Avengers tem ganhado muitos fãs, muitos adeptos, porque ele consegue abarcar praticamente tudo que eu mostrei para vocês agora. Tem de tudo, né? É uma mistura de Star Wars, né? Porque eu tenho um alienígena. Né? Com... cadê? Até perdi aqui, com Bela e a Fera, né? Tá muito legal a história do Hulk com a Viúva Negra, também Bela e a Fera. Então, o Avengers atualmente é a grande epopeia. Oi, Josi, o que você tá falando? A grande epopeia dos adolescentes. Então, é disso que nós vamos falar, da chamada epopeia. O que é a epopeia? Ela é uma saga. Ela é um momento em que o herói não sabe quem ele é, tem uma raiva danada e começa a trilhar o seu caminho. Ele é ajudado, ok? Sempre ele é ajudado. Ele é ajudado por um deus. Ele é ajudado por um sábio. Ele é ajudado por um feiticeiro, uma feiticeira. Ele sempre recebe uma ajuda. E ele sempre é atrapalhado também, viu? Ele também recebe aí uma atrapalhação no meio do caminho dele. Então, vocês estão percebendo que eu não estou falando de uma história. Parece que eu estou falando de várias. Tá? Então, o caminho catártico, o caminho mimético e o caminho maiêutico, ele tem meio que uma estrutura. E essa estrutura, quando ela é bem feita, bem seguida, ela vira best-seller. Estou ensinando aí alguém que queira ficar multimilionário escrevendo um livro, uma super série. Fechou? Então, na nossa aula, eu falei para vocês que a literatura trabalhava com os gêneros. O gênero prosa, que conta histórias, o gênero poesia, que pode contar histórias, né? Esse papelzinho aqui eu vou colocar hoje no material, ó, eu não tinha apresentado ontem, eu falei sobre ele, qual é a diferença entre os dois gêneros, e eu falei também do teatro, ok? Então, assim, o teatro, a gente vai colocar a data dele como século VI, mas antes do teatro, eu preciso dizer para vocês não vão acreditar, mas é verdade, que existia a poesia épica, ok? Então, as pessoas se sentavam para ouvir histórias, lembra que eu falei? E uma pessoa contava essa história, e essa pessoa era
o aedo. Então, a poesia épica é um gênero poético e é um gênero narrativo. Então, o primeiro gênero de contar história não era em prosa, era em poesia. Por quê? Eu falei para vocês ontem, na hora que eu mostrei esse livrinho aqui, ó. Porque a poesia é mais fácil de decorar. Pega uma música, quando você menos espera, ela fica grudada na sua cabeça. Então, o gênero poético, pelo fato de ter rima, pelo fato de ter métrica, de ter musicalidade, as pessoas acabavam lembrando depois dessa história. Então, a história ia passando, não tinha papel, né? Ninguém sabia escrever. A história ia passando de boca em boca, de boca em boca, de boca em boca. Quais são as características que a poesia épica tem que ter? Alguém que conte a história, ok? Que pode ou não ser o eu lírico, tá bom? Se for personagem, é um eu lírico. Se for um observador, é só um aedo. E um herói. Josi, então a poesia épica tem um narrador, a gente vai chamar de aedo. Ai, pra quê? Porque é assim, gente, são as nomenclaturas. Por que eu me chamo Josi? Minha mãe quis, então alguém quis que se chamasse aedo. Toda poesia épica tem um herói. Toda. Sempre, sempre, Josi. E o que acontece? Isso é que é legal. Esse herói vai fazer uma viagem. E durante essa viagem vai haver uma transformação. Sempre. Vocês podem pegar qualquer um desses aqui, ó. Qualquer um deles. Qualquer um deles. Peguem as histórias separadas. Vocês vão ver que é tudo assim, tá bom? Então, ele nem sabe, não quer, às vezes, fazer essa viagem. Mas quando jogaram ele na viagem, tá bom? Então, tem um herói, pode ter mais que um. Ele faz uma viagem, então ele vai, tá? Ah, Josi, mas no Piratas do Caribe não tem. Tem, vocês sabem que tem. Ah, mas no Harry Potter não tem. Tem. Toda vez ele faz a viagem. Nenhuma aventura acontece sem ele fazer a viagem. Para onde ele vai? Para Hogwarts. Então, sempre tem um trem. O carro voador, ele vai. Tá bom? Ele nunca fica parado. A coisa não vem até ele. Isso que é legal. Ele vai atrás da coisa. Sem ele querer, às vezes, lembrando. Então, tem o herói, tem a viagem, e durante essa viagem tem a transformação. Lembrando, às vezes ele pode ser ajudado por um feiticeiro, né? Ele pode receber ajuda. Quem assistiu Valente, lembra disso. O desenho da menina, né? Ou o Detona Ralph, também tem. Às vezes ele encontra um companheiro, às vezes ele encontra um feiticeiro, mas ele nunca está sozinho. Isso que é interessante. O que acontece no meio dessa viagem? Ele vai passar por um processo de transformação. E o que é esse processo de transformação? Isso é importantíssimo. Ele vai tocar o mal. Eu estou procurando aqui, mas eu não estou vendo onde que eu enfiei. Agora eu precisava do Harry Potter. Ele vai tocar o mal. E isso é absolutamente importante. Por quê? Porque quem assistiu ao filme... Eu não tô achando Harry Potter, as coisas somem aqui em cima. Quem assistiu ao filme do Spider-Man, Superman, Batman, sabe do que eu tô falando. No Avengers também tem. Mas eu vou falar especificamente do Spider-Man. Eu adoro o Homem-Aranha. Então, o que acontece é o seguinte... No meio da trajetória dele... Ah, o Spider-Man não tem viagem. Claro que tem. Quando ele descobre que ele tem superpoderes e que ele pode ajudar alguém, lembrem que ele faz isso depois de uma grande perda. E ele se sente responsável por essa perda. Não vou dar spoilers, tá? Mas é bem isso. Quem conhece a história do Spider-Man, do Homem-Aranha, sabe que é isso. Batman, também, a perda. E aí eu vou fazer o bem. Superman é a perda. A perda do quê? Dos pais, né, pessoal? Ele já começa perdendo logo no começo, né? Ele vem de Krypton para a Terra, né? Os pais falam, tchau, filho, vai. Então, assim, ele perde alguém querido e sem ele perceber, todo mundo percebeu a viagem, né? Sem ele perceber, Josi, mas o Batman não viaja. Claro que ele viaja da casa dele, da Batcaverna, para Gotham. Gotham não, ele não mora em Gotham. Vocês nunca perceberam isso, que ele não mora em Gotham? Aqui... O Spider-Man não mora em Nova York, ele mora no subúrbio. Ele se muda para Nova York. E é em Nova York que ele encontra tudo. Então essa é a viagem, né? Então ele sai de casa, da casa da Aunt Anne, da tia Anne,
e vai para Nova York, para essa cidade grande, que é lá onde tudo acontece, tá bom? Então sempre tem esse deslocamento, não precisa ser grande, mas tem que ter o deslocamento. E aqui acontece a transformação. Então ele toca o mal. Vocês lembrem que o Duende Verde também, né, lembra da máscara, do espelho? Eu sou você, eu tô dentro de você. Então ele toca o mal, e no momento que ele toca o mal, ele tem que descobrir: eu me identifico com o mal, eu sou o mal, ou eu sou o bem. E ele até fica mal durante 30 segundos, durante 10 minutos, durante 5 minutos. Você fala assim, ai, ele tá perdido. Ele toca o mal, e aí ele tem que, né, escolher. Então ele precisa tocar a coisa ruim, porque ele é testado, ele é um herói. E aí a gente que não é herói precisa tocar o mal? Não, porque a gente já viu que ele sofre muito. A gente já viu que não é uma escolha fácil. Mas tem gente que quer ser herói, né? E acaba bancando aí. Então, no momento em que ele toca o mal, ele vai ter que descobrir se ele quer continuar fazendo bem ou não. E aí vem uma coisa muito legal. Por quê? Porque para praticar o bem, ele tem que fazer escolhas, que a gente chama de sacrifícios. E o principal sacrifício é a questão do amor. Porque ele, para proteger as pessoas que ele ama, Spider-Man, vocês sabem de quem eu estou falando. Eu tenho a tia, eu tenho a Mary Jane, desculpa. Eu tenho a Mary Jane, que ele tenta ali proteger. Então, por exemplo, o Spider-Man, o 1, aquele mais antigo, não extraordinário Spider-Man que tem agora, não é que é da época de vocês, é da minha época. Ele fala assim, eu não posso, para eu te proteger, para o seu bem, eu não posso ficar com você. Batman, a mesma coisa. O Superman, a mesma coisa. Nem preciso dizer para vocês, né? Aqui eu tenho, 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 aqui eu tenho. Aqui a gente não sabe quem é essa pessoa. Jura, Josi? Juro. Aqui eu tenho. Aqui. Desculpem, gente, mas vocês já viram Kirk com alguém? Né? Então, essa é a ideia. Não é legal? Não é legal você imaginar que uma coisa do século IX, do século VII, ainda persiste? Então vamos descobrir quem é o tataravô. Adoro essa parte. Não, errei o filme. Quem é o tataravô do Avengers? Tá? Vocês vão adorar. Belezinha? Então, quem é o tataravô do Avengers? É esse cara aqui, ó. Homero era o Aeda, era o cara que ficava na praça grega contando a história de super-heróis. Tem esse filme aqui que ele é bom. Ele não é ótimo, mas ele é bom. Ele faz o que ele tinha que fazer. Ele só tem um defeito grave. Ele não traz os deuses. Então, esse filme aqui, ó, ele é perfeito. Mas ele tira o principal, que é a questão da divindade. Por isso que o Avengers é bom, porque não tira, eu tenho um Deus. Nós temos um Deus, vocês lembram disso? Nós temos o Hulk, né? Então, eu adoro esse filme, é o meu favorito. Então, aqui, ó, esse filme só não é perfeito porque ele exclui a questão dos deuses. É por isso, gente, eu não tô achando nada, que eu amo de paixão o filme Imortais. Ele estava aqui agora há pouco. O Imortais tem os deuses, né? Quem assistiu, eu peço a vocês, por favor, assistam. No filme Imortais eu tenho os deuses o tempo todo influindo ali, influenciando as pessoas, tá? Esse vídeo vai ser longo, gente, me desculpem, mas eu preciso que ele seja. Fechou? Então, todo mundo entendeu? Eu acabei de achar Harry Potter aqui, ó. O Harry Potter, já que eu encontrei, deixa-me falar sobre ele. O interessante do Harry Potter, quem assistiu, quem gosta, né, quem assistiu ao Harry Potter 1, é que ele tem essa marca aqui na testa, e o tempo todo essa marca vai ser a lembrança de que ele tocou o mal, sem ele saber. Então, tudo tá dentro dele, tá legal? E de vez em quando vem, de vez em quando vai, e ele tem que escolher. Então, quem já assistiu ao Harry Potter inteiro, os 7 filmes mostram muito bem essa transição. A Bela e a Fera mostra isso também com muita clareza. Eu ainda estou tentando achar o Imortais, ele fugiu de mim, mas tudo bem, tá bom? Então, a presença dos deuses é absolutamente importante. Falei para vocês na aula de ontem que nós temos a Ilíada e a Odisseia. Quando eu disse para vocês que era uma versão para crianças, vocês podem ter ficado meio chateados, né? Gente, não é.
Ó, tem muita coisa boa para criança que está relacionado ao que há de melhor. Mostrei vários desenhos animados para vocês. Então, olhem a riqueza desse material, olhem o volume desse livro. Tem muito texto aqui, ó. Não posso, eu digo que é para criança porque ele é mais simples de ser compreendido. Mas não é depreciando, não. O Alice é para criança e, ó, não é todo mundo que consegue ler o Alice, não. Então, vamos lá. A Ilíada, do Homero, é um poema enorme, com 24 cantos, e vocês devem ter ouvido falar que é sobre a Guerra de Troia, sobre o embate, principalmente sobre a briga entre Aquiles, representando os gregos, e Heitor, representando aqui a cidade de Troia. Por que eles começam a brigar? Como que acaba essa história? É o que propõe aqui a Ilíada. Ela é escrita em versos, vocês estão vendo que são versos muito longos, porque é um poema narrativo. Ela é contada por Ulisses, que é o Aedo da história, então é um eu lírico que vai contar a história, e ela começa no meio. Então a gente não sabe por que eles foram, já estão lá. A guerra já está acontecendo há 8 anos, eles já estão lá no meio da guerra, e nesse momento Aquiles está muito bravo. Então começa a história com o Aedo, dizendo assim: canta, ó musa, a fúria de Aquiles, filho de Peleu. Nossa, demora muito para começar a história. Canta, ó musa, a fúria de Aquiles, filho de Peleu, que tantas mortes trouxe aos gregos. É assim. Então já começa no meio da história. Por quê? Para economizar papel, Josi? Não, gente, porque era assim que a história era contada. Por exemplo, vocês ficam sabendo alguma coisa sobre o Thor? Ficam, porque a gente tem dificuldade de pegar a história no meio do caminho, tá? E eu disse para vocês que é daqui, da Ilíada, que sai a história do Odisseus. O Odisseus participa da guerra, a gente vai contar a história dele num outro momento, e aí vem a história dele propriamente dita. Então, na versão da Ruth Rocha, nós temos a Ilíada com seus 24 cantos e depois a história de Ulisses, de como ele vai fazer para conseguir voltar para casa. Lembrando, é livro para criança, mas não precisa ser lido somente por criança. Tem essa versão também que apareceu nas bancas, é igual, é idêntica, começa... esse daqui é legal porque ele é narrativo, em prosa. Lembram que eu falei que a prosa é mais fácil? Então, de repente, se você não consegue ler em poesia, tem versões em prosa. Canta, ó musa, a ira de Aquiles, filho de Peleu. Então, tem que começar assim. Existem, meninos, várias histórias de aventura nessa época que eram contadas e as pessoas amavam. Já disse que não tinha televisão nessa época, tá bom? Uma delas, que eu comentei com vocês, é a história do Fausto. Então hoje, como era uma vez, eu trouxe para vocês verem o Fausto 1 e o Fausto 2. Vocês estão vendo que o Fausto 2 é quase o dobro do Fausto 1. Josi, por que você está falando disso? Eu vou voltar pro Era Uma Vez. Era uma vez um hobbit fofo, lindo, que vivia num lugar chamado Condado. E ele vivia numa toca, mas não uma toca desconfortável, uma toca muito confortável, na Vila dos Hobbits. Gente, não sei se vocês sabem, mas quem escreveu essa história, o Tolkien, fez este livro para o neto de 11 anos. Então isso aqui é um livro para criança. Vocês têm muito preconceito com coisas de criança, mas tem coisas de criança quando a gente pensa sobre, fica bom. Então, o Hobbit foi escrito pelo autor do Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis já é para pessoas mais velhas, tá bom? Aqui é o Gandalf, não tem o Saruman aqui. E aqui no Senhor dos Anéis, o neto, né? Vovô, eu não tô entendendo, né? Então ele fez o Hobbit. E aí, é claro, como a gente vive num mundo de comércio,
nós temos aqui a edição do Hobbit em filme também, que é uma saga, vocês lembram, do nada ele vai aí viajar, tá bom? Então, vamos falar rapidinho sobre isso aqui, que eu já tô com 30 minutos e eu preciso adiantar, contar para vocês uma história. Era uma vez no Olimpo uma festa, né? Os deuses adoravam da festa. E eles convidaram todo mundo para essa festa, essa maior balada. Só que eles esqueceram de convidar uma deusa, esqueceram não, eles não quiseram convidar uma deusa, porque ela era a deusa da discórdia. Tá, não vamos convidar, porque senão vai dar briga com ela, né? Aí a deusa ficou sabendo que ela não tinha sido convidada, ela ficou muito chateada de não ir para a festa, né? Ela não fui convidada. E aí ela deixa uma maçã. Vocês estão vendo que eu já estou em outra história, não estou mais nem nessa. Ela deixa uma maçã ali e escreve na maçã, né? A palavra maçã significa pomo, que é de onde vem pomar. Escreve nessa maçã de ouro: para a mais bela. Então esse pomo é chamado de pomo da discórdia. Muito bem, o que vai acontecer na sequência? As deusas todas queriam pomo. Quem é mais bela? Eu. Aí 3 começam a competir por este pomo. Quem são essas 3? Só a top, a segunda top e a mega top. As 3 vão pedir ajuda desse rapaz aqui. Lembram que eu falei que vocês precisam saber quem são essas pessoas e os nomes, os 2 nomes que cada um deles tem. Ele não é bobo, é a esposa e são as filhas. Eu não vou entrar nessa luta, não. Se vocês quiserem, peçam ajuda de alguém. Elas vão pedir ajuda de um mortal chamado Paris. O Paris, ele é um príncipe de Troia. E ele está apaixonado por uma mulher casada, belíssima, a mulher mais bela que existiu na vida. E ele, né, todas as deusas sabem disso. Quem é a deusa que mais sabe sobre isso? A deusa do amor. Então vocês já sabem aí quem é a deusa do amor a essa altura. Quem não sabe vai ter que pesquisar. Então cada uma delas suborna o Paris para ser escolhida a mais bela e ganhar o pomo. Então Juno, ou Hera, vai dar a ele assim: olha, se você me escolher como a mais bela, eu vou dar a você todo o poder. Atena disse: se você me escolher, eu vou dar a você todo o conhecimento. Vênus disse: se você me escolher, eu vou dar para você o amor. O que vocês acham que ele escolhe? Eu preciso de poder? Eu preciso de conhecimento? Eu preciso de amor. Tem muita gente que escolhe isso, hein? Ó. E ele vai pagar um preço. Por quê? Porque Helena é somente casada com o rei de Esparta. Vocês sabem que os espartanos não levam desaforo para casa. E além de Menelaus ser um rei de Esparta, ele pede ajuda para Agamenon, que é só o rei da Grécia inteira. E aí todos juntos, todo mundo vai atrás do Paris e da Helena, que estão lá em Troia. Então começa o que a gente chama de a Guerra de Troia. Vocês viram que a Guerra de Troia começou no Olimpo. Isso que é a infelicidade desse filme. Não abordar o aspecto mitológico. Não abordar o aspecto de que existem forças que estão além do nosso conhecimento. A gente até tenta, mas tem coisa que a gente não pode. Okay? Por isso que eu falei que eu gosto do Avengers. Então, assim, já que Paris, né, teve ajuda de Afrodite, Afrodite vai apoiar os troianos. Já que Paris não escolheu Hera nem Atena, elas vão apoiar os gregos. Agora, gente, é uma guerra. Numa guerra, o que é mais importante você levar? Né? Como que você vence uma guerra? Com amor? Ou com sabedoria e poder? Vocês já entenderam? Então, o que eu tenho por trás, na verdade, verdadeira, dessa história aqui, ó, tá? É justamente essa escolha. Às vezes o amor não é a melhor escolha. Principalmente um amor que não era o seu, né? Que ela era casada com outro. Tá bom? Então essa daqui acaba gerando, nessa história da Ilíada, acaba gerando
2 outras histórias, mas algumas expressões. Cavalo de Troia, né, porque é através do cavalo que eles vão vencer a guerra, por influência de Atena. Presente de grego, vocês já devem ter ouvido essa expressão. Foge de Troia, que foi conquistada, a guerra acabou. Enéas. E se vocês se lembrarem do Enéas, é ele quem vai dar origem a uma segunda história, chamada a Eneida, que vai fazer um mito de fundação da cidade de Roma. Vocês conhecem a história de Enéas? Não, a gente nunca leu, mas alguém contou para vocês. Enéas é o pai de Rômulo e de Remo, que são os 2 menininhos deixados numa cesta. Não foi Moisés? Ele também. Que são os 2 menininhos deixados numa cesta, encontrados por uma loba e alimentados por ela. E que depois um briga com o outro por ciúme. Nossa, você tá falando de Esaú e Jacó? Não, você tá falando do... Como que é o nome daqueles 2 também da Bíblia lá, os filhos de Adão? Não, eu tô falando de Rômulo e Remo. Então, vocês estão percebendo que meio que as histórias se repetem. Então, no nosso próximo encontro, no nosso próximo Era Uma Vez, eu vou conversar com vocês sobre a história de Ulisses, né? Sobre as idas e vindas que o Ulisses vai fazer para conseguir voltar para a casinha dele, que é Ítaca. Meninos, gostaram da poesia épica? Ela é maravilhosa, né? Só que hoje em dia ela não é mais poesia, ela é narrativa. Onde eu encontro essas narrativas? Nos mais diferentes lugares. Tem esse cara aqui, que faz uma poesia que passa por uma épica. Tem esse cara aqui, que passa por uma vivência épica. Tem esse cara aqui, que passa por uma mega experiência épica. Tem esse cara aqui, que passa por uma experiência épica. Tem esse cara aqui, que passa por uma experiência épica. Cadê os outros épicos aqui? Adoro épico. Tem esse aqui, que passa por uma experiência épica. Tem esse aqui, que é um clássico da literatura e que fala justamente sobre essa ideia de passagem. Para encerrar, Josi, eu posso ter literatura em livros, assim, ó. Eu não sei se vocês sabiam que o Hobbit tinha esses desenhinhos, tá? Então, eu posso ter literatura assim. Eu posso ter literatura assim, que é na forma de filmes. E atualmente, não sei se vocês sabem, mas eu tenho literatura assim. São as HQs que têm incorporado os livros, tá bom? Então, eu tenho esse livro aqui de 600 páginas que foi transformado numa HQ. E essa HQ, para vocês terem uma ideia, essa cena aqui, ó, ela caiu no Enem. Então, quem está pensando em fazer Enem, fica a dica. Livro Vidas Secas, do Graciliano Ramos, HQ, tá? Livro Os Sertões, de Euclides da Cunha, HQ. Eu gosto muito desse livro porque ele é todo em PIB, ó, vocês estão vendo, né? Aí chega aqui no final aquelas, né? Ele fica colorido. Tá bom? Então, meninos, literatura sensacional, genial. A ideia é abrir os olhos, ter conhecimento. Beijo pra vocês, bom dia.